Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando de saúde e vida espiritual. Esse casamento que a gente sempre gosta de fazer com uma pessoa especialista, que estava, doutora Gisela, falando justamente sobre essa mudança. A Revolução Industrial modificou a estrutura social. A mulher saiu de casa... E não é nenhum problema, né, doutora? Não é nenhum problema a mulher trabalhar. Não, de jeito nenhum. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é o sucesso do consultório é que nós ajudamos essa mulher a se reorganizar em relação à estrutura atual. Então, por exemplo, comer salada todo dia é difícil porque eu tenho que lavar salada. Eu digo, faz o seguinte, você foi à feira, fim de semana geralmente é quando essas pessoas vão fazer feira, supermercado. Lave todas, higienize todas as folhas, seca e guarda. Eu tenho um slide, eu tenho muita imagem no consultório para mostrar. E aí você guarda... fechadinho, a única coisa que pode no plástico é essa folha lavada sequinha. Aí eu tenho um cesto que todo mundo pode estar comprando, que cabe certinho na última gaveta, na última prateleira, antes daquela gaveta de frutas, né, na geladeira. E você tem ali a carreirinha da alface, do agrião, da rúcula. E aí você tem para a semana inteira a sua salada de folhas. Então é uma questão de organização. Então, por exemplo... a única coisa enlatada que vale a pena ter, por exemplo, é uma sardinha. Porque a sardinha é tão boa que até na lata ela serve. É mesmo? Tá? A sardinha é o único peixe, padre, que tem de fato ômega 3. No óleo ou naquele molho? Não, no óleo, por causa do ômega, tá? E aí o que acontece? A sardinha, sabe o que ela tem também? Coenzima Q10. Que é assim... isso, gente? Ai, padre, o senhor não sabe? Coenzima? Q10, o senhor não toma? Não. Mas vai tomar, o senhor vai ver. Existem umas organelas na nossa célula chamada mitocôndrias. Se eu inserir mais um comprimido para tomar por dia, eu não vou ter tempo de fazer mais nada. Pois é, mas seguramente no meio dos seus suplementos, procura lá, coenzima Q10. Elas são fantásticas. Na sardinha tem, não precisa... É comer sardinha, padre. Então... Eu adoro sardinha. É tudo de bom. A gente coloca... Eu gostava de colocar sardinha no pão. Uma delícia. Agora só tem pão sem glúten, que eu até trouxe um pro senhor. Trouxe. Mas então, o que aconteceu? A batata doce vai ficar bom também. Nossa, uma delícia. E na batata doce, padre, o senhor pode colocar para baixar o índice glicêmico dela uma colher de sopa de óleo de coco. Bom também. No Instituto de Medicina Funcional só se cozinha com óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem. Em casa, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer só com óleo de coco. Ai, a Teca se disciplinou. A Teca tem um interesse muito grande em fazer as coisas, sabe? Ela descobriu que é assim e pronto. É muito bonitinho nela. O interesse que ela tem por fazer a comida sempre mais saudável. Não, isso é fantástico. E o meu dia a dia tem sido tem me feito muito bem. Eu tenho tido muito mais disposição para o trabalho. Exatamente. Menos alergia. Alergia, principalmente. Vivia cheio de alergias. E seguramente a sua voz está melhor. Estou falando com um pouco mais de... Mas, padre, já nesse livro que o senhor tanto falou a respeito e divulga, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que é um livro que eu amo, porque aqui a gente tira o peso das pessoas se sentirem culpadas por serem gordas, porque se mostra nesse livro claramente que obesidade é uma doença inflamatória e que se a gente não tratar pela via da inflamação, a pessoa não emagrece. E aqui eu conto justamente a transição nutricional e que o que aconteceu, por que estamos desse jeito. E uma das coisas foi exatamente isso. O papel da mulher indo ao mercado de trabalho, a indústria viu ali um filão. E aí a gente tem que ficar espertas. As pessoas não têm mais tempo, vão simplificar a vida delas. Exato. E esse simplificar nem sempre é do bem. Porque assim, para deixar... Eu falava disso também no programa. Quanto mais complexo o mundo, mais difícil fica para a gente escolher. Não é verdade? Porque a complexidade do mundo está justamente nas inúmeras possibilidades que ele nos oferece, na tentativa de simplificar a nossa vida, mas simplifica do jeito errado. Exatamente. Porque o ser humano carece desse artesanal. E eu acho, outro dia me fizeram uma entrevista e me falaram assim, qual é o futuro da nutrição? Eu falei, voltar ao passado. Voltar ao passado. As nossas raízes. É nisso que eu batalho o tempo todo. Os nossos avós, né? Isso. E da sua região. A gente não pode perder a nossa, sabe, aquela coisa de tradição. Nós temos que estar num país onde que tem dimensões continentais, mas cada região tem a sua especificidade. Vamos nela. E doutora, a gente poderia estar falando aqui muito. A culinária brasileira ela é muito rica, né? Eu particularmente acho que a melhor comida do Brasil é a paraense.
Olha. Para mim é a melhor cozinha disparado de tudo que eu já conheci no Brasil. E eu fico impressionado como ela é saudável. Exato. Como a comida paraense é saudável. E é a comida do índio. Exatamente. Não é outra coisa. Exatamente. Eles preservaram essa tradição. Isso que é uma pena que, realmente, se você olhar, é o que eu falo aqui, teve uma globalização, então é a pizza, é o hambúrguer. A comida paraense ainda é muito próxima da sua origem, porque você chega lá num restaurante típico, você não tem lá uma opção, claro, pode até ter, mas raro. Um peixe frito, por exemplo, não existe. Ele foi feito num caldo típico de lá também, que é o tucupi. Ele vai ser enriquecido com as ervas. Os temperos são muito exóticos. Não, e tempero, padre, é uma fitoterapia, uma farmácia. Eu comeria comida paraense todos os dias, se eu pudesse, de verdade. Eu tenho além de amar a terra, né, tenho um amor pelo Pará. Para mim é a melhor comida do Brasil. Olha, e olha que bacana. Eu sou mineiro, não sou barrista, acho a nossa comida muito boa, acho a nossa comida mineira muito parecida com a paulista, né? Mas, para mim, se eu tiver a dizer... E depois foi percebendo, antes, quando eu me apaixonei pelos sabores do Pará, sem saber que eles eram saudáveis. Olha. Hoje, olhando para eles, realmente, estão muito próximos da realidade. Daquilo que é a tradição deles. A tradição deles. Não mudem, meu povo. Não mude, gente, meu povo. Vamos voltar à nossa tradição. Voltar àquilo, como eu digo, que era no tempo da vovó. Mas, às vezes, até da bisavó, né? Porque a vovó tem umas que já estão muito modernas. Doutora, me fala uma coisa. Neste livro aqui, quais são as dicas que você dá, por exemplo, para a saúde emocional das crianças? Ai, padre, que bom que o senhor perguntou. Elas estão sendo muito bombardeadas hoje com alimentos... Eu fiquei muito assustada, até mandei essa foto pelo seu WhatsApp, né? Na capa do caderno Metrópole do jornal nosso aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, o Roque até que foi que separou para mim. Tinha um anúncio, uma manchete assim, que tinha aumentado em 775% o consumo a prescrição de Ritalina para criança. Gente, Ritalina é uma medicação que é dada para crianças com hiperatividade. Para acalmá-las. Para acalmá-las, tá? Quanto tempo eu estou falando nisso, e foi tema desse livro, aonde eu coloco o quanto os aditivos alimentares estão... Porque aditivo alimentar, a gente está lá no meio dos ingredientes, mas ele não é para nada, para nós seres humanos. Ele é pro alimento, para melhorar sabor, gosto, tempo de duração. Eu explico isso. Validade. Exatamente. E eu coloco os artigos científicos, assim, em revistas bárbaras como o The Lancet, mostrando artigos e pesquisas onde esses aditivos alimentares já estão comprovados que causam hiperatividade. E justamente numa faixa etária em que as crianças estão aonde? Na escola. E que bastasse nós retirarmos os alimentos industrializados dessa criança 3 semanas, padre. Isso já resolve. 3 semanas já resolve, você já vê uma diferença incrível. Então eu listo os aditivos alimentares, eu dou nome, sobrenome, sigla, coloco aonde você os encontra, e a maioria em alimento infantil. Tá tudo aqui no livro? Tá, inclusive, padre... A gente não vai falar aqui, minha gente, porque a doutora também não tem tempo para isso, mas você tendo esse livro, você tem a oportunidade de conhecer esses produtos que ela está dizendo que podem dificultar a capacidade de concentração do seu filho. Vai que você está dando esse alimento sem saber. Exato. Então, consulte aqui no livro para você educar melhor, né, do ponto de vista nutricional, aquela pessoa que cuida do seu filho, que às vezes não é a mãe que está fazendo, né, doutora? Exatamente. No outro dia eu vi uma nutricionista fazendo a lancheira de uma criança aqui para a escola. E aí? Aquela nutricionista merecia ser presa. É verdade. Ela só colocou porcaria na lancheira da criança. Tudo empacotadinho, né? Para facilitar, a única coisa que era saudável era uma fruta. Pois é. Mas ela colocou um pacotinho de bolacha recheada, ela colocou aquela caixinha de suco que eu tenho... Eu não posso nem ver aquilo. Cheio de bisfenol dentro. Eu não posso nem ver caixa de suco. Para mim não tem nada. Bisfenol. E a pessoa acha que está fazendo uma vantagem. E padre... aqui em casa nós não tomamos refrigerante, nós tomamos suco. Quanto de açúcar tem ali? Não, quantidade de açúcar. De corante. Conservante.
Padre, o que eu estou mais assustada é que em volta daquela caixinha existe um plástico, esse tal do bisfenol. Isso é um disruptor endócrino. O que é isso? Ele ocupa receptor hormonal. Mulheres grávidas, em época de bebê, de feto, tendo diferenciação sexual, esse bisfenol pode prejudicar. Então, gente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem um selo, assim, contra o bisfenol, até muito interessante, dizendo assim, você come sem saber e fica doente sem querer. Isso pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, gente, vamos partir mais para as coisas de antigamente. Antigamente se usava vidro. Vidro para tudo, entende? Então, a gente tem que procurar ir de novo às nossas origens, alimentos quanto mais próximos. Padre, Deus colocou na Bíblia como a gente tem que comer. Terceiro dia. É verdade. Legumes, verduras e frutas. Quarto dia ele não fez nada de comer. Quinto dia, qual foi a primeira proteína que ele fez? Peixes. E depois, as aves e os ovos. E foi só no último dia que ele fez o resto das proteínas. Tem ali, tá lá. Deus botou bonitinho. É isso Doutora, aí. vocês têm alguma interferência na merenda escolar, por exemplo, que os governos estaduais e o governo federal fornecem? Tem um trabalho que está sendo feito Porque muito também lá interessante. é muito vergonhoso, né? Sim, mas tem uma preocupação, tem um grupo de nutricionistas, inclusive, que já está conseguindo colocar alimentos orgânicos. Já modificou? Já estamos modificando. Isso é um bom. outro grupo que eu tenho acompanhado e tem feito um trabalho muito interessante, graças a Deus. Porque é engraçado, quando eu me lembro da merenda escolar que eu tinha, na minha época, era boa. Sopa de legumes, Isso. couve, eu era canjica, tinha um dia da semana que a gente comia canjica. E aquilo que você falou, nos bastidores ela estava me dizendo que nada foi tão modificado dentro do contexto da nossa alimentação que o trigo. Exatamente. O trigo hoje tem 20 vezes mais glúten do que antigamente. Por quê? Porque o glúten é que faz o pão crescer. Então, a indústria... Sociedade do espetáculo. Tudo tem que ser grande, bonito, maravilhoso, brilhante. Exato. Senão a gente não quer. Exatamente. Você olha para o pão que não tem glúten, ele é mais feio mesmo. Exatamente. Ele é muito menos atraente. Exatamente. Do ponto de vista estético. O pecado é atraente, padre. É atraente. Não tenha dúvida. Você falou uma coisa muito interessante. Fazer crescer para poder parecer interessante. Exatamente. Então, o que a indústria da panificação fez na contramão? Porque eu tenho certeza que eles não imaginariam o prejuízo que causaria. Porque, gente, este glúten que a gente não consegue quebrar, ele tem fragmentos que ficam inteiros, e ao ir ao intestino, esse é o grande trabalho do professor Alessio Fasano, que eu acompanho. O ano passado eu estava em Dallas, ele recebeu o prêmio Linus Pauling de 2013, pela descoberta que ele fez. Toda vez que tem aquele fragmento que encosta no intestino, você tem uma coisa chamada permeabilidade intestinal. O que é isso? Uma célula do lado da outra, parece um tijolinho que a gente tem como uma parede, né, no intestino, elas descolam uma do lado da outra, deixando uma permeabilidade para esse glúten que não foi digerido atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea, e a predileção dele é cérebro. Por isso que quando a gente tira glúten da nossa alimentação, além de diminuir o processo inflamatório, você pega concentração Fica melhor. mais rápido. Padre, o Hoje tenista... eu estou mais lento, por exemplo, que me entupi de bolo ontem. Pois, padre. Estou sentindo os efeitos. A minha fala está difícil. O senhor se acompanha o campeonato de Wimbledon. Este ano foi bicampeão o Djokovic. Ele era um tenista ótimo, sempre estava assim, internacionalmente bem cotado. O dia que ele tirou o glúten da alimentação dele, ele se tornou o primeiro do mundo. É mesmo? Doutor? É muito interessante. Então, interessante a experiência do glúten é muito interessante. Não é apenas uma propaganda, uma moda, né? Não é modismo. moda, não é moda. E quanto mais isso. eu estudo, mais eu fico assustada. É. Eu coloco hoje o glúten como inimigo da nossa sociedade, número 1. Eu estou até mais condescendente com uma mussarelinha de búfala, por exemplo, claro. mas realmente o glúten, eu faço o convite às pessoas realmente de fazerem essa experiência e retirarem da vida. Uma outra coisa que o doutor Vitor me alertou, ele estava dizendo que o índice de estrogênio na mulher estava aumentando demais, inclusive em homens também, por causa do uso insistente do leite nos produtos, né? Tudo que a gente vai comer tem leite. Exato. Por quê? E ele até estava dizendo, se você tomasse o leite ou comesse lá um queijo que foi fabricado por uma
artesanalmente, por uma vaca que não estava prenhe no momento em que foi tirado o leite dela, ela não teria tanta presença desse hormônio que causa câncer de mama, câncer de próstata. Ele falou assim, então é um grande vilão também hoje. Não é o problema o leite, volta a dizer. É o leite que nós tomamos, é o leite moderno. Porque muita gente, mas a minha avó tomava leite a vida inteira. Exato. Sim, mas ela não tomava o mesmo leite que nós tomamos. E nem na quantidade que nós tomamos. As livrarias, graças a Deus, está super bem distribuído. E claro que sempre aqui na Canção Nova é uma bênção quando o pessoal pode estar comprando também, porque nos ajuda na manutenção dessa obra e enfim, em chegar aos 100% no projeto Dai-me Almas, né? Vamos fazer com que cada vez mais as nossas escolhas nos favoreçam. Nunca se esqueça que comer é também rezar. É uma maneira muito concreta que você tem de demonstrar a Deus a sua responsabilidade com a saúde que Ele lhe deu, com o seu bom funcionamento. A doutora Gisela falava aqui de maneira tão clara, tão lúcida. Nós somos um conjunto de funcionamentos. Se eu prejudico, se eu impeço o meu organismo porque negligencio colocar o ingrediente certo ou colocando o ingrediente errado, eu vou prejudicar a saúde do todo. As nossas emoções, a nossa vida espiritual, a nossa alegria passa por tudo aquilo que comemos, não é, doutora? Com certeza. O que comemos é, sem dúvida, a pirâmide, né? A base dessa pirâmide de tudo aquilo que a gente é. Exatamente. Não esqueçamos que nós somos templo do Espírito Santo e que para a gente ter um canal de comunicação com Deus adequado, passa por esse corpo e que tem que estar desintoxicado, né? Para a gente poder não apenas, principalmente ouvir o que Deus quer da gente. A conversão passa pela nossa mesa, minha gente. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre todos nós, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu pelo convite. Uma honra ter você aqui. Um prazer enorme, Padre. Obrigada. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. Ore sem cessar. A oração, quando presente em nossas vidas, cura, salva e alegra. Nos liberta de todos os males. Vigília, tudo é possível ao que crê, em louvor ao Pai das Misericórdias. Dia 27 de setembro, às 23 horas, aqui na Canção Nova. Uma noite especial com momentos de oração, batismo no Espírito Santo, cura interior e Santa Missa. Venha rezar conosco.